E o problema da Primeira Guerra Mundial, sabe o que que foi? Porque é o seguinte, naquela época não tinha acordo de paz. Então não tinha, vamos supor, se reúne todo mundo numa mesa, vamos discutir, vamos pelo menos tentar botar uma panos quentes. Naquela época não tinha esse acordo de paz. Hoje que mudou um pouco a situação, porque nem a ONU tinha naquela época. Então, essa guerra ficou marcada pela história da humanidade, a mãe de todas as guerras, segundo que eu li na Veja ali. Até deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui há 100 anos da. Mas é a mãe de todas as guerras. Foi a guerra principal, foi a guerra da. Essa guerra. Eu não sei onde é que aconteceu o atentado. Se foi em Sarajevo, na Sérvia ou foi na Hungria. Por mim que o atentado ocorreu em Sarajevo, na Sérvia, mas Francisco e Sofia eram húngaros, da Hungria. Acho que é astro-húngaro. Astro-húngaro. O astro. É astro-húngaro, deve ser. Eu não sei, eu vou ver na revista aqui. Agora tá muito difícil. Mas como é que pode um assassinato de duas pessoas? Veja como é que foi banal aquela época a história. Porque um assassinato de duas pessoas mudou toda a história do planeta Terra inteiro praticamente. O assassinato de duas pessoas, só duas. Sofia, Francisco. Então, olha como que para dar uma guerra feia do jeito que tá dando é fácil. Bom, minha gente, amanhã eu vou estudar aqui, vou ver que tema, mas amanhã acho que eu vou falar um pouco sobre as consequências da guerra, porque aquela época a guerra teve consequências terríveis por causa que não foi só um país que se uniu em torno do outro. Foram vários países, vários, e uma guerra muito sangrenta naquela época. A gente vê hoje a Rússia, a Ucrânia, há uns anos atrás vimos o Iraque, a guerra ao terror, há alguns anos atrás vimos a Rússia e a Chechênia se degladiando, mas olha que essas guerras, geralmente que por qualquer porcariazinha, um pedacinho de unha, e olha que o mundo desaba sobre algum país isso daí. Aqui foi Sofia e Ferdinando. Eu vou estudar a história deles. Vou estudar a história deles. E certeza absoluta que agora não, porque eu agora estou fazendo o vídeo aí especial. Mas certeza absoluta que eu vou recortar, vou colher informação da história de Sofia e Ferdinando. E esse vai dar um vídeo que eu vou postar no canal. E não vai demorar muito tempo. Por quê? Porque é o seguinte, é a história da história da história. Então, se hoje temos a Primeira Guerra Mundial, não diz nacional, porque não foi um estado, não foi só um país que se envolveu, foi o mundo inteiro. Foi a Ucrânia, foi a Rússia, foi a Alemanha, foi a Hungria, foi a Bélgica, porque ó, o que nós estamos falando ó, é da história da Europa. O que nós estamos falando da história da Europa.
A história é muito antiga. Eu só tô conseguindo fazer esse negócio sobre essa Primeira Guerra Mundial graças à revista Veja, porque sem a revista Veja eu não conseguiria fazer isso daí. Simplesmente eu ia pegar e eu ia podia pesquisar no Google, fazer pesquisa, só que não é 100%. Aqui eu li um pedaço dessa edição da revista aqui. E é com a possibilidade de ler mais. E não só isso, eu vou trazer um conteúdo bem vasto durante essa semana. Vou explicar sobre o detalhe do atentado. Vou saber mais detalhes sobre Ferdinando e sobre Sofia. Pelo que eu vi aqui, já dá um vídeo já. O assassinato do Ferdinando e da Sofia. Dá um vídeo. E eu vou explicar mais sobre não só esse assassinato do Ferdinando e da Sofia, mas também a Primeira Guerra Mundial que aconteceu há 100 anos atrás, segundo a Veja de 2014 que eu tenho aqui. Gente, meu vídeo vai ficando por aqui. Semana tá só começando. Amanhã eu vou falar sobre as consequências da guerra. Vou falar, por exemplo, sobre bombardeios que teve naquela época que foram fatal. Vou falar um pouco sobre o ataque a Pearl Harbor. Acho que é ainda na Primeira Guerra Mundial ainda. Quero ver se tem uma ligação muito forte com a guerra, por causa que o ataque à base de Pearl Harbor aconteceu no Japão em 1900 e lá vai que eu não me lembro agora bem a data. Gente boa, boa noite, tchau. A semana tá só começando, vai ter mais conteúdo. Amanhã eu vou falar sobre a série de bombardeios e massacres. Quarta-feira eu vou falar sobre o gás sarin que tem aqui, o gás mostarda. Falei sobre o gás sarin num vídeo. Vou falar sobre o gás mostarda. Vou falar sobre o socorro às vítimas na quinta-feira. Na sexta-feira vou falar sobre os avanços em relação à guerra que teve naquela época lá. E no sábado eu vou dar o encerramento dos vídeos sobre a Segunda Guerra na Segunda Guerra na Hungria e na Europa inteira. E eu vou falar também essa semana, eu vou falar também no domingo, vou fazer um devocional ao mês do canal que completamos o dia 4 de abril. Tchau, gente boa. Tchau, um abração aos meus 7 inscritos. Continue comigo, porque vai ter muitos conteúdos especiais ainda que eu vou fazer com exclusividade. Eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, as consequências e os traumas que até hoje é sentido dentro de 2 meses. Tchau, até mais.